Quem disse que plantas precisam de sol para sobreviver? Muitas pessoas adoram ter um cantinho verde em casa, mas nem todo mundo tem janelas ensolaradas ou aquele quintal cheio de luz. A boa notícia é que existem várias plantinhas que crescem bem mesmo sem receber sol direto. Elas são perfeitas para apartamentos, banheiros, corredores ou até aquele cantinho da sala que fica sempre na sombra. Neste texto, vamos falar de 20 plantas que não precisam de sol para viver e ainda deixam a casa mais bonita e saudável. Primeiro, é importante entender que sem sol não significa sem luz nenhuma. Todas as plantas precisam de alguma claridade para sobreviver, mesmo que seja pouca. O que essas plantinhas fazem é se adaptar a ambientes com luz indireta ou artificial, como lâmpadas comuns de casa. Elas são como aquelas pessoas que se viram bem em lugares com pouca iluminação, como um escritório com janelas pequenas ou um quarto que não pega sol. Outra coisa legal dessas plantas é que muitas delas são fáceis de cuidar. Se você é daquelas pessoas que esquece de regar as plantas ou não tem tempo para ficar cuidando delas todo dia, essas opções são ótimas. Elas não exigem muita água, não precisam de podas frequentes e algumas até ajudam a limpar o ar da casa. É como ter um bichinho de estimação que não faz bagunça e ainda deixa o ambiente mais fresco. Vamos conhecer algumas dessas plantas que crescem sem sol. Cada uma tem suas características, mas todas são resistentes e bonitas. Você pode escolher a que mais combina com o seu estilo ou até misturar várias para criar um cantinho verde bem diversificado. 1. Zamioculca. Essa planta é quase indestrutível. Ela aguenta a falta de água, pouca luz e até ar-condicionado. Suas folhas são brilhantes e verdes, parecidas com as de uma samambaia, mas muito mais resistentes. É como aquele amigo que nunca reclama e sempre está bem, não importa o que aconteça. 2. Espada de São Jorge. Todo mundo já viu essa planta em algum lugar. Ela é comum em casas, escritórios e até em shoppings. Suas folhas são duras e pontudas, como espadas, e crescem para cima. Ela quase não precisa de água e aguenta ambientes com pouca luz. É como aquele móvel antigo que nunca quebra e sempre está lá, firme e forte. 3. Lírio da Paz. Essa planta tem folhas verdes escuras e flores brancas que parecem pequenas velas. Ela gosta de ambientes úmidos, como banheiros, e não precisa de sol direto. Além de bonita, ela ajuda a purificar o ar. É como ter um ar-condicionado natural que ainda decora a casa. 4. Jiboia. A jiboia é uma trepadeira que pode crescer pendurada ou apoiada em algum suporte. Suas folhas são em formato de coração e podem ser verdes ou variegadas, com manchas brancas ou amarelas. Ela cresce bem em lugares com pouca luz e é fácil de cuidar. É como aquela planta que você esquece de regar, mas ela continua lá, crescendo devagarinho. 5. Filodendro. Parecida com a jiboia, o filodendro também é uma trepadeira. Ele tem folhas grandes e verdes que podem ficar penduradas ou subir por uma parede. Gosta de ambientes com luz indireta e não precisa de muita água. É como um vizinho tranquilo que não dá trabalho e ainda deixa o lugar mais bonito. 6. Aglaonema. Essa planta tem folhas largas e coloridas, que podem ser verdes, vermelhas ou rosas. Ela cresce bem em ambientes com pouca luz e é resistente. É como ter um quadro vivo na parede, que muda de cor e deixa o ambiente mais alegre. 7. Pau de água, também conhecido como dracena. O pau de água é uma planta alta, com folhas longas e verdes. Ele aguenta ambientes com pouca luz e não precisa de muita água. É como aquele vaso grande que fica no canto da sala e dá um toque elegante sem pedir muita atenção. 8. Lança de São Jorge, parecida com a espada de São Jorge, mas com folhas mais finas e compridas. Ela é resistente e cresce bem em lugares com pouca luz. É como uma versão mais delicada da espada, mas igualmente forte. 9. Peperômia. Essa plantinha é pequena e tem folhas carnudas, que podem ser verdes, vermelhas ou até listradas. Ela gosta de ambientes com luz indireta e não precisa de muita água. É como ter um enfeite vivo na mesa de trabalho ou na estante. 10. Calateia. As calateias são conhecidas pelas suas folhas coloridas e padrões bonitos. Elas gostam de ambientes úmidos e com pouca luz. São como pequenas obras de arte que você pode ter em casa, mas que precisam de um pouco mais de cuidado com a umidade. 11. Maranta.
Parecida com a calateia, a amaranta tem folhas com padrões interessantes e se movimenta ao longo do dia, fechando as folhas à noite. Ela gosta de luz indireta e ambientes úmidos. É como ter uma plantinha que dança conforme a luz do dia. 12. Samambaia. As samambaias são clássicas e gostam de ambientes úmidos e com pouca luz. Elas têm folhas finas e delicadas, que dão um ar de natureza para qualquer cantinho. É como ter um pedacinho de floresta dentro de casa. 13. Antúrio. Essa planta tem folhas verdes escuras e flores vermelhas, rosas ou brancas. Ela gosta de ambientes úmidos e com luz indireta. É como ter uma flor que dura muito tempo e ainda deixa um ambiente mais colorido. 14. Kalanchoe. Essa plantinha suculenta tem folhas carnudas e flores pequenas. Ela aguenta ambientes com pouca luz e não precisa de muita água. É como ter um cacto, mas com flores e mais resistente à sombra. 15. Era. A era é uma trepadeira que pode crescer pendurada ou apoiada em algum suporte. Ela gosta de ambientes com luz indireta e é fácil de cuidar. É como ter uma cortina verde que cresce devagarinho. 16. Camedória. Essa palmeira pequena é perfeita para ambientes internos. Ela gosta de luz indireta e não precisa de muita água. É como ter uma palmeira de praia dentro de casa, mas em miniatura. 17. Rhapis. Outra palmeira pequena, a Rhapis tem folhas finas e delicadas. Ela cresce bem em ambientes com pouca luz e é resistente. É como ter um leque verde que não precisa de sol para ficar bonito. 18. Clorofito. Também conhecido como gravatinha, o clorofito tem folhas longas e verdes com listras brancas. Ele cresce bem em ambientes com pouca luz e é fácil de cuidar. É como ter uma planta que se multiplica sozinha e ainda deixa o ambiente mais fresco. 19. Sansevieria. Essa é outra versão da espada de São Jorge, mas com folhas mais largas e variadas. Ela é resistente, aguenta pouca luz e quase não precisa de água. É como ter um vaso que fica bonito sem dar trabalho. 20. Fitônia. Essa plantinha tem folhas pequenas e coloridas, com veias brancas ou rosas. Ela gosta de ambientes úmidos e com pouca luz. É como ter um tapete verde colorido que cresce devagarinho. Agora que você conhece essas 20 plantas, fica mais fácil escolher qual combina melhor com a sua casa. Todas elas são ótimas opções para quem não tem muito sol ou tempo para cuidar. Elas trazem vida para os ambientes, purificam o ar e ainda deixam tudo mais bonito. Lembre-se de que, mesmo sendo resistentes, todas as plantas precisam de algum cuidado. Regar de vez em quando, limpar as folhas e observar se estão saudáveis são atitudes simples que fazem toda a diferença. Não precisa ser um expert em jardinagem para ter plantas em casa. Basta escolher as espécies certas e dar um pouquinho de atenção. Se você mora em um apartamento pequeno, em uma casa sem quintal ou até em um escritório, essas plantas são perfeitas. Elas se adaptam a diferentes ambientes e não exigem grandes espaços. Você pode colocá-las em vasos, pendurá-las no teto ou até criar um jardim vertical na parede. Outra dica importante é observar o local onde você vai colocar a planta. Mesmo que elas não precisem de sol direto, algumas gostam de ambientes mais úmidos, como banheiros, enquanto outras preferem lugares mais secos. Conhecer as necessidades de cada uma ajuda a mantê-las saudáveis por mais tempo. Se você é iniciante no mundo das plantas, comece com espécies mais resistentes, como a Zamioculca ou a espada de São Jorge. Elas são quase à prova de erros e vão te dar confiança para cuidar de outras plantas depois. Com o tempo, você pode ir experimentando espécies diferentes e criando um cantinho verde bem diversificado. Ter plantas em casa traz muitos benefícios. Além de deixar o ambiente mais bonito, elas ajudam a reduzir o estresse, melhoram a qualidade do ar e até aumentam a umidade do ambiente, o que é ótimo para quem sofre com ar seco. É como ter um pedacinho da natureza dentro de casa, trazendo mais equilíbrio e bem-estar. Se você ainda não tem plantas em casa, experimente começar com uma ou duas dessas opções. Escolha um cantinho que você gosta e coloque um vaso com uma planta que combine com o ambiente. Com o tempo, você vai perceber como elas fazem diferença no dia a dia. E se você já tem plantas em casa, mas elas não estão indo muito bem, talvez seja a hora de trocar por espécies que se adaptam melhor ao seu espaço.
Não desista das plantas só porque algumas não deram certo. Cada ambiente é diferente, e o que funciona em um lugar pode não funcionar em outro. Por fim, lembre-se de que cuidar de plantas é um processo de aprendizado. Não tenha medo de errar ou de experimentar coisas novas. As plantas são seres vivos, e como nós, precisam de um tempo para se adaptar. Com paciência e carinho, você vai encontrar as espécies que mais combinam com você e com a sua casa. Ter plantas em casa é uma forma simples e acessível de trazer mais vida para o dia a dia. Elas não exigem grandes investimentos, não ocupam muito espaço e ainda deixam tudo mais bonito. Então, que tal começar hoje mesmo a criar o seu cantinho verde? Escolha uma das 20 plantas que crescem sem sol e veja como ela pode transformar o seu ambiente. Você vai se surpreender com os resultados. Agora que você já sabe que é possível ter plantas mesmo em lugares com pouca ou nenhuma luz solar, vamos falar sobre como escolher a melhor opção para o seu espaço. Algumas plantas se adaptam melhor a banheiros úmidos, outras preferem salas mais secas, e tem aquelas que ficam lindas penduradas em prateleiras ou em cima de móveis. Por exemplo, se você mora em um apartamento pequeno e quer algo prático, a Zamioculca é uma ótima escolha. Ela cresce devagar, não precisa de muita água e fica bonita em qualquer cantinho. Já se você gosta de plantas que dão um toque mais verde e fresco, a samambaia é perfeita, mas lembre-se de que ela gosta de umidade, então pode ser ideal para perto do chuveiro ou em uma cozinha bem ventilada. Outra dica importante é observar como a planta se comporta nos primeiros dias. Se as folhas começarem a amarelar ou cair, pode ser sinal de que ela está recebendo água de mais ou de menos. Não desanime. Ajuste a rega e veja como ela responde. Muitas vezes, pequenas mudanças fazem toda a diferença. E não se esqueça, algumas plantas são mais resistentes que outras. A espada de São Jorge, por exemplo, aguenta até mesmo quem esquece de regar de vez em quando. Já a amaranta é mais sensível e precisa de um pouco mais de atenção, mas suas folhas coloridas valem o esforço. Se você é iniciante, comece com uma ou duas plantas fáceis de cuidar. Assim, você ganha confiança e pode ir experimentando outras espécies aos poucos. E lembre-se, não existe planta perfeita para todo mundo. O que importa é encontrar aquelas que se adaptam ao seu ritmo e ao seu espaço. Outra vantagem de ter plantas em casa é que elas ajudam a melhorar o ar, deixando o ambiente mais fresco e agradável. Além disso, cuidar delas pode ser um hobby relaxante, uma forma de desacelerar no meio da correria do dia a dia. Então, não espere mais. Escolha uma planta que combine com você, comece a observar como ela reage e divirta-se nesse processo. Com o tempo, você vai perceber como elas trazem mais alegria e vida para a sua casa. E quem sabe, em breve, você não se torna aquele amigo que todo mundo pede dicas de jardinagem. Agora que você já sabe por onde começar, vamos falar de algumas plantas que se dão bem mesmo em cantinhos sem sol. Elas são perfeitas para quem mora em apartamentos com pouca luz natural, quartos com janelas pequenas ou até mesmo banheiros sem janela. O legal é que muitas delas não precisam de cuidados complicados, só um pouco de atenção e carinho. Uma das mais famosas é a Zamioculca, também chamada de planta da fortuna. Ela é quase indestrutível, sobrevive com pouca água, não precisa de sol direto e ainda fica bonita com suas folhas brilhantes e verdes. É ideal para quem viaja muito ou esquece de regar as plantas de vez em quando. Outra opção resistente é a espada de São Jorge, que além de não precisar de sol, ainda ajuda a purificar o ar. Ela cresce devagar e pode ficar anos no mesmo vaso, sem dar trabalho. Se você gosta de plantas com um toque mais delicado, a lírio da paz é uma ótima escolha. Ela tem folhas verdes escuras e flores brancas que aparecem de vez em quando, mesmo na sombra. Só precisa de água quando a terra estiver seca ao toque. Já a jiboia é uma trepadeira que fica linda em prateleiras ou pendurada em vasos altos. Ela cresce rápido e se adapta bem a ambientes com pouca luz, desde que você não deixe a terra encharcada. Para quem quer algo diferente, a lança de São Jorge, parente da espada de São Jorge, tem folhas longas e listradas que dão um charme especial ao ambiente. Ela é tão resistente que até sobrevive em escritórios com ar-condicionado. Outra planta que chama atenção é a calateia, com suas folhas desenhadas como se fossem pinturas.
Ela gosta de umidade, então é perfeita para banheiros ou cozinhas. Só precisa de água com frequência e de um lugar sem sol forte. Se você tem crianças ou pets em casa, é bom ficar atento, algumas plantas podem ser tóxicas se ingeridas. A espada de São Jorge, por exemplo, não é recomendada para casas com gatos ou cachorros curiosos. Mas não se preocupe, existem opções seguras, como a peperômia, que tem folhas gordinhas e coloridas e não faz mal aos bichinhos. Outra alternativa é a era sueca, uma planta pendente que cresce bem na sombra e é inofensiva. O segredo para manter essas plantas saudáveis é observar como elas reagem ao ambiente. Se as folhas começarem a amarelar, pode ser sinal de excesso de água. Se ficarem murchas, talvez estejam com sede. Cada planta tem seu jeito, e com o tempo você aprende a entender o que elas precisam. Não tenha medo de errar, até os jardineiros mais experientes já perderam uma planta ou outra. E não precisa encher a casa de vasos de uma vez. Comece com uma ou duas, coloque em lugares diferentes e veja como elas se comportam. Uma dica legal é girar os vasos de vez em quando para que todas as partes da planta recebam luz de forma equilibrada, mesmo que seja pouca. Assim, elas crescem mais bonitas e uniformes. Ter plantas em casa é como ter pequenos companheiros verdes. Elas trazem cor, vida e até um pouco de paz para o dia a dia. E o melhor, não importa se você mora sozinho, com a família ou até em um quartinho pequeno, sempre tem uma plantinha que cabe no seu espaço e no seu estilo. Então, escolha a sua, dê um nome se quiser, e aproveite esse novo hobby que, além de bonito, faz bem para a mente e para o ambiente. Agora, se você está começando e quer saber quais plantas são as mais fáceis de cuidar sem precisar de sol direto, aqui vão algumas sugestões que se adaptam bem a ambientes com pouca luz. Vamos falar de plantas resistentes, que não exigem muito e ainda deixam sua casa mais bonita. Uma das mais famosas é a Zamioculca, também conhecida como planta da fortuna. Ela é quase indestrutível, sobrevive com pouca água, pouca luz e até esquecimentos. Suas folhas verdes e brilhantes dão um toque moderno a qualquer cantinho. É perfeita para quem viaja muito ou tem uma rotina corrida. Outra ótima opção é a espada de São Jorge, que muita gente já conhece. Além de ser resistente, ela ajuda a purificar o ar. Pode ficar em banheiros, corredores ou até no quarto, desde que não seja molhada demais. E o melhor, ela cresce devagar, então não precisa de podas constantes. Se você gosta de plantas com folhas grandes e bonitas, a costela de Adão é uma escolha incrível. Ela se adapta bem a ambientes internos, mas precisa de um pouco mais de umidade. Uma dica é borrifar água nas folhas de vez em quando ou limpar com um pano úmido para tirar o pó. Ela cresce bem em salas ou até em escritórios com luz indireta. Para quem quer algo mais delicado, a peperômia é uma gracinha. Existem vários tipos, com folhas de formatos e cores diferentes, como verde escuro, listradas ou até avermelhadas. Ela não gosta de água em excesso, então regue só quando a terra estiver seca. Fica linda em prateleiras, mesas de centro ou até no banheiro, desde que tenha um pouco de luz natural. E se você quer uma planta que floresça mesmo sem sol, a violeta africana é uma excelente pedida. Ela gosta de ambientes úmidos e luz indireta, como perto de uma janela coberta por uma cortina fina. As flores podem ser roxas, brancas ou rosas, e dão um charme especial a qualquer ambiente. Só tome cuidado para não molhar as folhas na hora de regar, senão elas podem manchar. Outra planta que muita gente adora é o lírio da paz, que tem folhas verdes escuras e flores brancas elegantes. Ele gosta de sombra e umidade, então é ideal para banheiros ou cozinhas. Além disso, ajuda a melhorar a qualidade do ar, filtrando toxinas comuns em ambientes fechados. Só fique atento, ele é tóxico para pets, então se você tem cachorro ou gato, é melhor escolher outra opção. Se você mora em um lugar com ar-condicionado ou aquecedor, a samambaia pode ser uma boa escolha. Ela adora umidade e ambientes frescos, mas precisa de regas frequentes. Fica linda em vasos suspensos ou em prateleiras altas, onde suas folhas podem cair livremente. É uma planta que traz um ar de natureza para dentro de casa, mesmo em espaços pequenos. E para quem gosta de plantas que parecem esculturas, o cacto rabo de burro é uma opção diferente.
Apesar de ser um cacto, ele não precisa de sol direto e pode ficar em ambientes internos sem problemas. Suas hastes longas e finas dão um toque moderno e descolado. Só regue quando a terra estiver bem seca, porque ele não gosta de excesso de água. Se você quer uma planta que cresça rápido e enche o ambiente de verde, a era inglesa é uma boa pedida. Ela pode ser cultivada em vasos ou como planta pendente, e se adapta bem a lugares com pouca luz. Só tome cuidado para não deixá-la ao alcance de crianças e pets, porque suas folhas são tóxicas se ingeridas. Por fim, a lança de São Jorge, ou Sansevieria, é outra planta super resistente. Ela aguenta falta de água, pouca luz e até ar seco. Suas folhas verticais dão um toque de elegância e são ótimas para decorar cantos da sala ou do quarto. Além disso, ela libera oxigênio à noite, o que pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. Lembre-se, não existe planta que não precise de nenhum cuidado. Mesmo as mais resistentes precisam de atenção, como regas na medida certa e um ambiente limpo. Mas o legal é que, com o tempo, você vai pegando o jeito e aprendendo a entender o que cada uma precisa. E se uma não der certo, não desanime, tente outra. O importante é se divertir e aproveitar a companhia desses seres verdes que deixam a vida mais leve.